Comissão da Verdade de São Paulo ouve depoimentos sobre a prisão e tortura de policiais militares que resistiram à ditadura militar no Brasil. Esta história, ainda pouco conhecida, começa a ser passada a limpo. Militares nas ruas, resistência combatida com violência, tortura e morte. O golpe de 1964, que implantou o regime militar, iniciou uma época de forte repressão no país. Uma parte desta história, ainda pouco contada nos livros, é a dos militares que se opuseram à ditadura. A advogada Eugênia Zerbini vivenciou cada momento desse período ao lado do pai, o general do Exército Euríale de Jesus Zerbini, que foi preso pelos próprios companheiros de farda por ser contrário ao golpe. A mãe dela, Teresa Zerbini, também foi detida e torturada. Eugênia chegou a ser violentada ao procurar pela mãe nas dependências do DOI-CODE. Uma história que Eugênia decidiu contar depois de décadas. Eu guardei muito tempo essa história para mim, porque o maior medo que eu tinha é que não me acreditassem. E eu vivi a época da ditadura em que se dizia que não havia preso político, mas minha mãe era presa política, não existia tortura, mas eu vi pessoas que tinham saído da tortura. Casos como o da advogada estão sendo ouvidos pela Comissão Nacional da Verdade em audiências públicas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje, histórias desses militares, chamados de legalistas, foram recontadas, como a do coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, o primeiro militar a resistir aos golpistas. Já o sargento Manuel Raimundo Soares foi o primeiro militar a ser assassinado numa sessão de tortura. Além dos militares das Forças Armadas que resistiram à ditadura, policiais militares também foram contra o golpe de 64. E como muitos presos políticos, chegaram a ser torturados e alguns assassinados. Você tinha militares de esquerda, militares nacionalistas, militares legalistas e todos comprometidos com as causas nacionais e também com a defesa da legalidade democrática. Esse é um dado que deve ser ressaltado. O coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, Vicente Silvestre, que está com 83 anos, conta que os militares do Exército realizavam uma lavagem cerebral nos PMs do país durante a ditadura. Nos anos de 1970, ele foi preso numa das celas do DOI-CODE. O coronel também foi torturado e expulso da polícia por ser filiado ao Partido Comunista. Foi uma lembrança amarga que trouxe consequências sérias quando a condição de ser humano desapareceu. Eu passei a ser um joguete na mão dos torturadores, que não tinham o mínimo respeito com o passado de ninguém. Eles queriam saber o presente. E para isso me submeteram às mais absurdas torturas que um ser humano pode sofrer. Eu acho muito importante que a geração, por exemplo, que vem logo em seguida a nossa e também as outras, todo o futuro, saber o que aconteceu para que as mesmas atrocidades, as mesmas barbaridades, a mesma falta de verdade não se repita.